Isso mesmo, agora a nossa aula, a gente está tratando sobre inequações. Tá? Inequações, uma inequação é quando você tem os sinais de menor, menor ou igual, maior ou maior ou igual, tá? Sempre que aparecem essas expressões, né, dois lados assim aparecendo essas expressões, essas comparações, nós queremos determinar os valores de x que satisfazem essas condições, e essas condições são chamadas de inequações. Um tipo de inequação que a gente pode pensar são as inequações que envolvem produtos de funções. As inequações que a gente trabalhou na aula passada são inequações em que os fatores aqui, f e g, são expressões afins, tá? São funções afins. Hoje a gente vai, mais à frente, né, na aula de hoje, a gente vai também trabalhar com a possibilidade dessas funções f e g poderem ser também funções quadradas. A gente vai ver como que resolve inequações nessa situação. Hoje também vamos falar aqui sobre inequações quocientes, em que a f e a g são funções, primeiramente, são funções afins. A gente vai tentar resolver isso. E depois também, né, funções quadráticas. A aula de hoje é uma aula de exercícios. Esse é o nosso pensamento, tá? Sempre que você tem funções quocientes, lembre-se que o denominador, o g, a função g, ela não pode se anular. Então, resolvendo a inequação quociente, sempre temos que ter em mente que a função de baixo, ela tem que ser excluído o x, que faz com que essa expressão seja zero. Bom, vou fazer o exercício 220, o item A. No item A, no livro de texto, né, o exercício 220, nós temos essa função aqui, ó, essa inequação quociente. Você tem em cima 2x mais 1 e embaixo é x mais 2. E você quer que essa fração ela seja positiva. E nós podemos raciocinar da seguinte maneira, para resolver essa inequação quociente. Para que uma fração seja positiva, o resultado da fração seja positivo, o numerador e o denominador podem ser positivos, ambos positivos, porque quando a gente faz uma divisão e faz mais e mais, jogo de sinal, o resultado é positivo também. Outra situação que a gente pode ter é o sinal negativo no numerador e também no denominador. Isso faz com que o sinal da fração se torne positivo. São as regras de sinais aqui na divisão também. Bom, eu vou resolver com isso em mente, com essa proposta de solução. Eu vou trabalhar este primeiro caso, isso aqui eu enxergo como um caso, pode acontecer essa situação, ou pode acontecer essa situação, ó, né? Resolvendo o primeiro caso. O primeiro caso é que o de cima é positivo e o de baixo também é positivo. E isso é equivalente a você resolver, veja que você resolve assim, ó, o x tem que ser maior que menos meio, né? Isolando o x aí, ó. E também o x tem que ser maior que menos 2. E veja que eu tenho o e, né? E eu tenho que ter o x maior que menos meio e também o x maior que menos 2. Eu quero saber qual o x que resolve as duas inequações simultaneamente. Eu vou fazer um desenho aqui, embora você possa até já visualizar qual é a resposta, mas vamos ver graficamente para esclarecer. Eu estou resolvendo um E, isso aqui é um conectivo de interseção. Você tem que pensar isso, né? Você está fazendo interseção entre conjuntos. Vamos desenhar vamos colocar aqui o número menos meio. O menos 2 está para cá. O zero mais à frente. E eu quero que resolver assim, ó. Ambos aqui são bolinha aberta, tá? Porque eu não me interessa
o número menos meio, nem o 2. Eu quero, porque nesses valores, eu quero maior que esses valores. Então, o primeiro que me dá esse intervalinho aqui, ó. Todos os números que estão acima de menos meio. E o segundo me diz assim, todos os números que estão acima de menos 2. Quais são os números que estão nos dois intervalos simultaneamente? Estão na interseção. São esses aqui, ó. Esses aqui. Tá? E isso aqui, ó, isso aqui implica, né, essa equação implica que o x tem que ser maior que menos meio. Tá? Ou, se você quiser escrever na forma de intervalo, x pertence ao intervalo de menos meio até mais infinito. Às vezes não escrevo mais infinito, não, só infinito. Só. Às vezes põe mais infinito, mas isso aí depende do livro. Esse é o primeiro caso. Vamos para o segundo caso agora. Porque o segundo caso é quando o numerador é negativo e o denominador também é negativo. Bom, para isso eu tenho que pedir que o 2x mais 1 seja negativo e o x mais 2 também seja negativo. É a situação em que ocorre dos dois serem negativos simultaneamente. Isso equivale a você ter o x, veja que a resolução praticamente é a mesma, só muda a posição do sinal. O x tem que ser menor que menos meio e o x tem que ser menor que menos 2. Quando a gente vai resolver a interseção aqui, vamos ter menos meio, menos 2. Na primeira inequação, eu quero que o x seja menor que menos meio. Então, para cá. Os valores que estão abaixo de menos meio. E aqui os números na segunda inequação são os números que estão abaixo de menos 2. Acho, então, esses valores. Eu quero que os números que estão nos dois intervalos simultaneamente. São os números que estão abaixo de menos 2, certo? Posso descrever isso assim, ó. O x que é o x, né? Isso implica que o x tem que ser menor que menos 2, que equivale a dizer que o x está no intervalo de menos infinito até menos 2. Bom, pode acontecer o primeiro caso ou acontecer o segundo caso. Esse ou é conectivo de união, tá? Isso faz com que o conjunto de solução seja as soluções obtidas quando ocorre o primeiro caso ou as soluções obtidas quando ocorre o segundo caso. E aí, fazendo essa interseção, nós vamos ter menos 2, menos infinito até menos 2, união, porque é o conectivo de ou, tá? Menos meio e mais infinito. Essa é a nossa solução. Resolvi, veja que eu resolvi apenas analisando o sinal da fração, tá? Pode acontecer esse primeiro caso ou segundo caso. Para acontecer o primeiro caso, tem que acontecer as duas condições simultâneas, é um E. Trabalhe-se com os conectivos aqui direitinho. Ó. O E é interseção, o E relaciona-se com interseção e o O relaciona-se com união. Tem como fazer essa questão de outra forma? Tem. Eu vou apresentar aqui uma técnica que talvez eu acho que a gente possa não precisa trabalhar os casos, né? Porque aqui é fácil, se você tem apenas duas expressões, você poderia ter ali produtos em cima e produtos embaixo e uma divisão.
E aí você teria que ter diversas e diversas situações para estudo de sinal. Fica difícil. Qual é a proposta aqui? Eu vou resolver, né, por outro método. Na verdade, a ideia por trás do método é a mesma, é estudo do sinal. Só que a gente vai fazer o estudo do sinal de um jeito mais prático aqui. Vamos resolver aí na equação 2x mais 1, dividido por x mais 2, e eu quero que isso seja positivo. Primeiro, a gente acha, observe que as duas expressões, tanto do numerador quanto do denominador, são expressões do tipo ax mais b. Elas são expressões desse tipo, ax mais b. Então, a gente sabe o estudo sinal, porque a gente sabe que expressões desse tipo se anulam no menos b sobre a, e dependendo do sinal do a, você pode ter o gráfico, um gráfico assim, ó, positivo, se o a for positivo. Tá? Isso faz com que esse lado seja positivo e esse seja negativo. Ou você pode ter outra situação que é assim, ó. Uma expressão do tipo ax mais b se anula no menos b sobre a. E se o a for negativo, o aspecto do gráfico é assim. Isso faz com que aqui do lado esquerdo de menos b sobre a da raiz seja positivo e a direita seja negativo. Tá? Então tem as trocas de sinal. Tem gente que decora aí, mas eu penso assim, se você sabe mais ou menos como está o gráfico, acabou, você enxerga os sinais da expressão. Você tem que saber se a reta tem esse aspecto crescente ou decrescente. Certo. Então, fazendo 2x mais 1 igual a zero, primeiro você descobre quando é que dá zero. Você descobre as raízes. Tá? Essa expressão se anula quando x é menos meio. E essa expressão aqui se anula, x mais 2 igual a zero, quando o x é igual a menos 2. Já determinamos quando é que se anula. Agora vamos estudar o sinal desse quociente. Nós temos a expressão 2x mais 1 tem o número menos meio aqui. Veja que o A é positivo. Como o A é positivo, você tem alguma coisa assim, ó. Um gráfico com esse aspecto. Então, para a direita do menos meio, ele é positivo. E à esquerda, ele é negativo. Aí vamos para a outra expressão. A outra expressão é x mais 2. Ela se anula no menos 2. Marcando aqui menos 2, ó. Também o A é positivo. O A, no caso dessa expressão aqui, é 1. O A, lembre-se que o A é o número que multiplica x. No caso aí é 1. Portanto, ele tem esse aspecto, ó, crescente também. Para cá é positivo, sempre, e para cá é negativo. Nosso trabalho agora é fazer o jogo de sinal, que aí a gente determina o quociente, ó, 2x mais 1 sobre x mais 2, o sinal fica determinado agora. É menos 2 e menos meio. Ó, veja aqui, ó, menos e menos, aqui antes do menos 2, ó, antes do menos 2, é menos e menos, isso vai dar mais no jogo de sinal. Você está fazendo a divisão. Mais e menos e mais, entre menos 2 e menos meio, fica menos e mais. Isso vai ficar menos. E depois do meio, tanto uma reta aqui quanto a outra estão sempre positivos. Então você vai ter positivo aqui, ó, o jogo de sinal é positivo. O que eu quero?
eu quero os valores que fiquem positivos. Então, é para cá e para cá. São essas o nosso conjunto de solução. Que, claro, ó, vejo que isso casa direitinho com isso aqui que a gente obteve no outro método de resolução. Então, só que esse método ele é muito bom, que eu acho que ele é prático, porque se você quiser saber quando é positivo, você sabe, já dizer, ele também te informa quando é negativo, tá? E caso você queira saber onde é zero essa expressão, ela só é zero no x igual a menos meio, porque no menos 2 não pode. O menos 2 não está no domínio dessa função quociente aí, que essa função que é descrita por esse quociente entre duas funções afins. Eu vou resolver uma outra aqui. Dúvidas vocês podem perguntar, tá, gente? Vamos fazer uma outra desse tipo. Nós temos no item C, eu vou resolver o item C. 3 menos 4x dividido por 5x mais 1. Eu quero saber quando isso é maior ou igual a zero. Aqui é interessante que ele está pedindo maior ou igual a zero. A gente poderia resolver pelo primeiro método? Poderia, mas eu acho que ele é mais trabalhoso, tá? E para você fazer funções quadráticas, ele não vai ser adequado, tá? Ele é mais interessante você fazer uso do estudo sinal, tá? Da função de cima e da função de baixo, como a gente fez aqui. Primeiro a gente acha os zeros. Ó, faz o 3x menos 4 igual a zero. Isso aqui vai ficar igual a zero quando o x for 3 quartos. E essa aqui, ó, 5x mais 1 igual a zero, se somente se o x for menos 1/5. E agora a gente já vai partir para o estudo do sinal da expressão. É 3x menos 4, essa expressão aqui, ó. É 3 menos 4x, né? 3 menos 4x se anula no 3 quartos. Aqui você não precisa de escala, não. Eu vou marcar aqui, ó. Veja que eu quero igual a zero, tá? Ó, maior ou igual a zero. Então, 3 quartos resolve, tá? Ele pode ser zero. Quando a gente escreve 3 quartos, a gente olha o sinal do número A. O número A é menos 4. E aí faz com que a reta aqui seja decrescente, ó. Então, para cá, para a esquerda é positivo, sempre. E para a direita, ele é negativo. Quando a gente coloca a outra raiz aqui, é menos 1/5. Então, eu vou colocar aqui. Só que menos 1/5, eu não quero zerar, eu não posso zerar essa expressão. Essa aqui vai ser bolinha aberta, tá? 5x menos mais 1. O menos 1/5 não serve nesse problema. Se você colocar menos 1/5, ele vai zerar o denominador, tá? E você não pode zerar o denominador. No número de baixo aqui, essa expressão aqui embaixo não pode ser zero. Veja que o A, nesse caso, é 5. 5 é positivo, então ele tem esse aspecto ao gráfico. Para cá é positivo. Deixa eu aumentar aqui o zoom, senão... É menos 1/5. Aí para cá é positivo, para cá é negativo.
Agora fazendo o jogo de sinal, ó, menos um quinto e o 3 quartos. Vamos fazer aqui o jogo de sinal, você tem mais e menos, vai dar menos, mais e menos é menos, mais e mais aqui no meio é mais, e menos e mais aqui fora é menos. Eu quero resolver maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero vai estar nesse intervalinho aqui, ó. Ele é positivo ou zero. Ele só se anula quando, essa expressão só se anula quando o x for 3 quartos. E nos outros valores ali, entre menos um quinto e 3 quartos, ele fica positivo. E o nosso conjunto de solução posso escrever em forma de intervalo assim, menos um quinto e 3 quartos. Fechado. Ou, se você quiser escrever na forma de descrição de conjunto, são os valores do x pertencentes aos reais, tal que o x fica entre menos um quinto e 3 quartos. E pode ser 3 quartos. Isso a gente escreve assim. Certinho? Então temos aí nossa... O método para resolver em equações quocientes é esse. Tá? Esses aqui, quando um lado é zero, ele é bom de você resolver, porque esse é o método. Pode acontecer no próximo exercício de não estar zero. Tá? É o exercício, todos aqui do 221, você vai ter que reduzir para uma expressão que de um lado tenha zero, tá? Do lado direito seja zero. Por exemplo, o item A aqui, ó, nós temos que resolver 5x menos 3 dividido por 3x menos 4 para ser maior que menos 1. Essa expressão aqui não é uma inequação quociente daquela forma que a gente apresentou. Porque uma inequação quociente é quando você tem f de x, g de x, com a expressão maior que zero, menor que zero, maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero. E aqui tem que ter o zero. Por que o zero? Porque o zero maior que zero, menor que zero, é você definir o sinal da expressão. Se eu falo que é maior que menos 1, essa expressão pode ser positiva, mas ela também poderia ser negativa, então não sei o sinal dessa expressão. Isso aqui não, fica difícil de você analisar sinal, uma desigualdade desse tipo. Um jeito errado de fazer essa inequação é você passar o 3x menos 4 multiplicando. Você faz isso aqui errado, ó. Desse jeito, ó, menos 1 que multiplica 3x menos 4. Se você faz isso, você erra o exercício. Por quê? Você não sabe o sinal da expressão 3x menos 4. Se o 3x menos 4 fosse positivo, esse passo estaria justificado, né? Está correto. Quando você multiplica uma inequação por um número positivo, o sinal não altera. Mas se isso for negativo, aí esse sinal aqui está errado. Ele deveria ser negativo, mudar a sua de maior para menor, tá? Pelas regras de sinais aqui com relação a números reais, né? Então, esse método de resolver assim fica errado. Resolver do jeito que está estudando sinal também não dá certo. Qual é o passo? Qual é o procedimento correto? Quando você faz 5x menos 3 dividido por 3x menos 4 e você passa esse menos 1 para o primeiro membro e ele vai somar. E eu quero que isso seja maior que zero. Aí você fala, professor, mas isso ainda não é uma inequação quociente. Não é, ainda não fica desse tipo. Tá? A gente quer chegar numa expressão desse tipo, ó, tá quase. O problema aqui é que
nós precisamos tirar um mínimo aqui, né? Somar essa fração que apareceu. Você vai ter 3x menos 4. Aqui, para você somar a fração, veja que aqui é 1, tá? Você, praticamente, o mínimo é 3x menos 4, e aí você dividir esse mínimo, 3x menos 4, pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quando divide aqui por 3x menos 4, vai dar 1. E aqui o denominador, o numerador vai ficar o mesmo. Aqui não, aqui ó, 3x menos 4 dividido por 1 vai dar 3x menos 4. Multiplicado por 1, vai ficar mais 3x menos 4. Maior que zero. Somam as frações, então eu tenho 8x menos 7 dividido por 3x menos 4. Maior que zero. Pronto, cheguei numa inequação quociente. É uma inequação desse tipo agora. É uma inequação desse tipo. E agora a técnica vale para a gente resolver. Qual é a técnica? Você primeiro acha as raízes, tá? Achando as raízes para saber quando é zero. Lembre-se, por que eu acho as raízes? Porque a partir das raízes você tem a mudança de sinal. Você sabe quando é zero. E aí, a direita da raiz ele muda de sinal e a esquerda da raiz ele muda de sinal. Quem vai definir essa mudança de sinal de positivo e negativo é o valor de A. Então, calculando as raízes. 8x menos 7 igual a zero equivale a você ter o x igual a 7 oitavos. E a expressão 3x menos 4 igual a zero equivale a você ter x igual a 4 terços. Bom, a pergunta é quem é maior, né? 7 oitavos ou 4 terços? Isso aqui é maior, tá? Isso aqui é aproximadamente 1,3. Isso aqui né? Eu posso escrever assim. É 1,3 barra. 3 barra é 33333, assim por diante, né? E esse aqui é menor que 1, tá? 7 oitavos é menor que 1. Só para a gente saber, né, a posição no eixo real. Fazendo agora o jogo de sinal, vamos ter 8x menos 7 e 3x menos 4. E aqui o produto, tá? O quociente, quer dizer, o 8x menos 7 dividido por 3x menos 4. Primeiro vem o 4 terços aqui, ó. 4 terços e o 7 oitavos vem antes. Para a gente se situar, desce os dois, tá? 7 oitavos e 4 terços. Agora vamos colocar os sinais. O A é positivo, isso vai fazer com que o gráfico tenha esse aspecto, para cá é positivo, para cá é negativo. E aqui, o 3 é positivo, também o aspecto aqui é positivo, e antes do 4 terços, antes do zero, ele é negativo. Faça o jogo de sinal, você tem menos com menos dá mais, menos com menos é mais com menos dá menos, nesse miolinho aqui, e mais com mais dá mais. O que eu quero? Positivo, né? Vou ter para cá e para cá. No conjunto de solução fica descrito como sendo menos infinito até 7 oitavos, união, né? Junto com aquele outro intervalinho ali, de 4 terços até
é, é infinito. Escrito na forma de descrição aqui em conjuntos, né? Na notação de intervalo, você tem x pertencente aos reais, tal que x é menor que 7 oitavos, ou x é maior que 4 terços. Os demais exercícios dessa lista aí do 221 são todos similares, tá? Você tem que pegar esse número que está à direita e passar para o primeiro membro e somar as frações. Eu vou fazer uma do 222. E no 222 a gente tem uma inequação quociente, mas ele fica um pouco mais completo, ele fica mais com mais itens. Ele tem três expressões. Ele tem assim, um quociente assim. 1 menos 2x, 3 mais 4x, 4 menos x. E eu quero que essa expressão seja positiva. Aqui nós temos três expressões, né? Eu vejo que em cima é um produto, embaixo aí ainda tem essa divisão, esse quociente por 4 menos x. Como é que eu faço essa conta? O procedimento é o mesmo, você acha as raízes de cada expressão. Você tem 1 menos 2x igual a zero se somente seu x for meio, né? O 3 mais 4x é igual a zero se somente seu x for menos 4 terços, menos 3 quartos, né? Menos 3 quartos. E 4 menos x igual a zero se somente se o x for 4. Com isso, nós localizamos as raízes, né? Todas as raízes. Porque nas raízes, né? Olhando as raízes é quando é zero. E a partir delas você tem ali a mudança no sinal das expressões de funções afins. Aqui eu vou desenhar 4 linhas. Uma para cada expressão. Uma para a expressão 1 menos 2x. Uma para a expressão 3 mais 4x. Uma para a expressão 4 menos x. E uma dessa expressão aqui, que eu vou chamar aí de E, tá? Toda essa expressão aí, quer dizer aqui. Vou chamar de E essa expressão, os homens. Marcando os valores, vamos ter quem é que vem primeiro aqui. O 4 tá para cá, ó. Aqui você não precisa de escala. Você só precisa saber quem é que a localização, né? Quem é que vem antes. 4 tá aqui. Depois você tem o meio, né? Meio tá para cá, mais ou menos, né? Eu vou pôr um pouquinho mais para lá para poder dar a distância, para eu desenhar o intervalo. E menos 3 quartos. Menos 3 quartos está para cá. Fazendo o jogo do sinal, nós vamos ter. Qual é o valor de A? Menos 2. Na expressão 1 menos 2x é negativo. O gráfico é decrescente. Para cá positivo, para cá negativo. Para a segunda expressão, é 3 mais 4x. Você tem o A igual a 4. Isso faz com que o gráfico tenha esse aspecto, né? A função afim. Para cá é positivo. Positivo para a direita de menos 4.
e negativo para a esquerda. E o 4, né, você tem o A menos 1, ó. Menos 1. Isso vai fazer um gráfico com aspecto decrescente. Para cá é negativo, para cá é positivo. Confrontando agora os sinais, vamos ter. Eu vou descer os valores, né? 3 menos 3 quartos, meio e 4. Aqui eu tenho mais, menos e mais. Isso dá menos. Aqui eu tenho mais, mais e mais. Isso me dá mais. Aqui eu tenho, observe aqui, é menos, mais e mais. Aqui é menos. E aqui eu tenho menos, mais e menos. Isso dá mais. O que eu quero é positivo. E positivo fica nesse intervalinho e nesse intervalinho. Nossa solução fica de menos 3 quartos até meio, união com o 4 e mais infinito, tá? Ou infinito só. Isso na anotação do intervalo. Na outra anotação fica, não é interessante, porque aí fica muita descrição. Ele está aqui ou ele está aqui. Eu vou escrever para vocês verem. São os valores x pertencem aos reais, tal que o x está entre menos 3 quartos e meio, ou o x é maior que 4. Tanto faz, né? Se você apresentar a solução de um jeito ou de outro, isso aí está bem explicado, né? Está bem descrito. Bom, as demais elas seguem assim praticamente a mesma ideia. Você sempre tem que ter de um lado é zero, resolver a equação produto ou quociente, deixe um lado igual a zero. Tá? Não dá para você deixar uma expressão que não seja zero de um lado, né? Então a direita sempre deixa zero. Vamos falar agora das funções quadráticas, o estudo sinal dela. As funções quadráticas, eu acho que no slide 1 eu falei um pouquinho que a função quadrática ela vai depender de dois parâmetros, né? Dois parâmetros para você entender o sinal de uma função quadrática. Primeiro é o discriminante, esse valor de delta, tá? Esse valor delta. Quando você tem a expressão, uma função quadrática, você tem uma expressão do tipo ax quadrado mais bx mais c e o a não é zero. Associado a essa função quadrática, você tem um número que é chamado de discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac. Saber o sinal do delta, desse discriminante, ele nos possibilita dizer quantas raízes a equação quadrática pode ter, tá? Ou não, né? No caso aqui, raízes reais. Se o delta for positivo, você vai ter duas raízes distintas. Você vai ter o x1 e x2. Você tem esses dois casos ocorrendo, tá? X1 e x2 distintos, só que dependendo do valor de A, se o A for positivo, você tem essa primeira configuração. O gráfico é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Isso faz com que o jogo de sinal aqui, ó, veja como é que muda o sinal. No x1 e no x2, a expressão quadrática fica zero. Mas antes do x1 fica positivo, entre x1 e x2 fica negativo, e após o x2 fica positivo. Se o A for negativo, o que vai acontecer é o oposto aí, ó. Aqui você vai ter x1 e x2, você tem, antes do x1 fica negativo, né? O gráfico vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Antes do x1 vai ser negativo, entre x1 e x2
positivo e após o x2 negativo. Tá? Está, se o delta for zero, é mais duplo. X1 é igual a x2. E nesse caso, você vai ter zero nessa raiz. E se você tiver o A positivo, todos os valores, os outros demais valores, né, para x, vai te dar essa expressão do f de x sendo positivo, tá? Isso aqui é o sinal da f de x, tá, gente? Ó, esse aqui é f de x, é o sinal da f de x. Você está olhando. Aqui você tem sempre o f de x positivo, aqui sempre negativo, exceto no x1, né, que é igual a x2. E se o delta for negativo, você não tem raiz. E aí o gráfico fica dessa forma, quando é positivo, e quando é negativo, dessa outra forma. E aí, aqui vai ser sempre o f de x positivo, e aqui sempre o f de x negativo. Tá? Vamos resolver aí alguns exercícios relacionados a essas ideias aí. Só estou procurando aqui o exercício, achei aqui. 294 são os exercícios. 294 você tem um monte de exercício, que é para você resolver em equações que envolvem expressões quadradas. Você tem, por exemplo, ó, x ao quadrado, o item A, menos 3x mais 2. Eu quero saber para quais valores de x você tem essa expressão maior que zero. Primeiro a gente calcula o discriminante. O discriminante vai ser menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. O discriminante vai ser 9 menos 8, isso dá 1. 1 é positivo, tem duas raízes reais. Vamos achar, determinar as raízes reais, porque elas vão aparecer na solução do problema. X é menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A, né? Isso você vai ter 3, que é menos 3, mais ou menos a raiz de delta, mas delta é 1, então a raiz de 1 é 1, dividido por duas vezes o A. O A é 1, então isso dá 2. Você tem o x1, que vai ser 3 menos 1, vai dar 2. 2 dividido por 2, isso dá 1. E o outro vai ser 3 mais 1 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. As raízes são 1 e 2. Agora a gente faz desenho aqui de x1, que é 1, e o x2, que é 2. A parábola tem duas raízes, né? Que a gente já determinou. E aqui a gente tem o A positivo, tá? O gráfico, o aspecto gráfico é esse. Dessa função quadrática. Aqui vai ser positivo, aqui negativo e aqui positivo. O que estiver acima do eixo X é sempre positivo, né? Isso que a gente tem que ter em mente. O exercício quer que a gente resolva para os valores, descreva, né? Quais são os valores de X que faz com que essa expressão f de X aí seja positiva. Então, aqui deixa eu corrigir. Esse aqui é uma bolinha aberta, tá? Tem bolinha aberta aqui. E aqui, para cá é positivo e para cá também é positivo. A solução vai ser o conjunto, esses dois intervalos de juntos, né? Que são de menos infinita a 1, união com 2 a mais infinito.
Vou fazer um outro. Vou dar uns pulinhos aqui. Vou fazer o D. O D vai ser menos x ao quadrado, mais 3 meios de x, mais 10 maior ou igual a zero. Aqui, ó, ele também quer saber quando é zero. Tá? Ele não só quer saber os valores de x que fazem com que essa expressão seja positiva, mas os que também fazem com que essa expressão seja zero. Nosso passo é calcular o discriminante, porque se o discriminante for negativo, você já tem a resposta. Ou é tudo ou é nada, né? Quando o discriminante é negativo. Mas o delta, fazendo a conta, b quadrado menos 4ac. Você tem delta igual a 3 meios ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é o menos 1, e o c, que é 10. Delta vai ser 9 quartos mais 40. Tirando o mínimo aqui, ó, você faz 4 vezes 40, dá 160. 160 mais 9, 169. Esses exercícios aqui, eles são escolhidos para sempre dar uma raiz bonitinha, né? Aqui tem, né, o 169, a raiz de 169, a raiz quadrada é 13. E de 4 é 2, né? Então vai ser 13 sobre 2 a raiz. Delta é positivo, existem duas raízes reais, tá? Distintas. E vamos determiná-las, então. X é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Você vai ter menos b vai ser menos 3 meios. É mais ou menos a raiz quadrada de 169 sobre 4, que é 13 sobre 2. Dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Aqui, uma coisa que eu quero que vocês se atentem é que o X1 e o X2, o X1 é o menor valor, tá? E o X2 é o maior. Mas aqui, o X1 e X2 eu não estou ordenando, não. Quem que vai dizer que é o X1 e o X2? O X1 é o que está à esquerda, o X2 é o que está à direita. Mas, em geral, a gente não vai precisar pôr essa ordem. Eu vou somar as frações aqui, ó. Vocês vão ver que vai ter uma inversão aqui do X1 com o X2. Mas isso aí não importa, né? Na hora que você faz o gráfico aí. Eu vou fazer assim, para não dar nome x1, x2, eu vou fazer menos 3 meios, menos 13 meios. Isso vai ficar menos 16 meios, dividido por menos 2 ainda. Isso vai ser a mesma coisa que menos 8, né? Porque eu faço menos 16 dividido por 2. Dá menos 8, dividido por menos 2. Isso dá 4. X1 é 4. Então vai ser menor. Vamos ver. Faço menos 3 meios mais 13. Isso vai dar 10, tá? 10 meios dividido por menos 2. Isso vai ficar 5 dividido por menos 2, que é menos 5 sobre 2, né? Fazendo agora o desenho, temos... Eu quero menor ou igual, né? Maior ou igual. Igual, então pode ser igual a 5 sobre 2, menos 5 sobre 2, pode. E 4, pode também. Bolinha fechada agora para eles, né? Porque eles podem ser solução da inequação, porque é quando é igual a zero. Porque eu estou achando as raízes, né? Você está resolvendo a inequação. Saber se as raízes servem ou não, isso aí você interpreta na hora que resolve o problema. O A é quanto? Quanto que é o A? O A é menos 1, ó, é negativo. Parábola é voltada para baixo. Tá? Parábola voltada para baixo. Então, para cá é positivo, para cá é negativo. O que eu quero? Positivo. É esse intervalinho aqui, ó. A solução vai ficar
intervalo fechado, menos 5 sobre 2 a 4. É fechado o intervalo. Escrever na forma de conjunto, pertencente aos reais, tal que o x está entre menos 5 sobre 2 e pode ser o 5 sobre 2 e pode ser o 4. Né? Perguntas? Vou continuar aqui. Professor, por que seria fechado? Porque a gente está incluindo. É a anotação de intervalo, para incluir o ponto. Quando eu escrevo o intervalo aberto, o 4 aberto quer dizer que o 4 não está dentro desse intervalo. Quando eu coloco o intervalo fechado, ele está dentro do intervalo. Ele tá, você tem os tipos de intervalo, né? Você tem intervalos do tipo aberto, que você não inclui os extremos, e tem intervalos do tipo fechado. Essa bolinha fechada quer dizer que você está incluindo os extremos. Tá? E a notação de cada um é assim, né? Ó, AB, e esse aqui é fechado, é AB. Tá? Na tarefa 2 tem a descrição desses intervalinhos todos aí. Dê uma olhada nesse exercício, ele explica direitinho. Certo? Ok, obrigada, professor. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma que tem o delta igual a zero, ou é negativo. É, o, já sei, esse aqui, ó, é a letra I. A letra I nesse exercício, você tem a seguinte desigualdade. X ao quadrado mais 3x mais 7 maior que zero. Você quer saber quando essa expressão é maior que zero. Vamos calcular o discriminante. Você tem b ao quadrado menos 4ac, vai ser 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 7. Isso vai dar 9 menos 28. Dá menos 21. Menos 21 é negativo. Não tem raiz essa aqui. Essa equação, isso significa que essa expressão aqui nunca fica zero, tá? Isso aqui nunca fica zero. Mas aí a gente precisa dizer assim, como é o gráfico, então? O, o valor de A é 1, que é positivo. Isso vai dar uma parábola que está acima do eixo X. Ó. Isso é uma parábola acima do eixo X. Isso informa para a gente que para qualquer valor de x, isso é sempre positivo. Esse é o sinal da função f de x aqui, ó, essa expressão aqui, essa função quadrática aqui. Portanto, a solução é qualquer x. Qualquer x resolve isso. Qualquer x que você colocar aqui vai dar positivo. E o conjunto de solução vai ser o conjunto de todos os números reais. Às vezes a gente escreve ele na forma de intervalo assim, ó. Menos infinito a infinito. Essa é a notação de intervalo para a reta real, tá? Eu também quero falar o seguinte, aproveitando que a conta já está feita aí, se eu quisesse resolver na equação x ao quadrado mais 3x mais 7 para ser negativo, você não ia ter nenhuma solução. Aí a resposta dessa inequação aqui é conjunto vazio, ou seja, não tem nenhum valor que resolva essa inequação. Porque sempre que eu coloco um valor para x, o que eu obtive aqui, né, nessa informação, é que ela é sempre positiva, essa expressão.
Portanto, nunca nem se anula, é, nem fica, nem fica negativo, né? Sempre positivo, é sempre um gráfico acima do eixo X. Vamos resolver agora inequações, produtos envolvendo expressões quadráticas. Vamos, isso é o exercício 301. Ó, o item A, você tem 1 menos 4x ao quadrado, multiplicando, 2x ao quadrado mais 3x. E eu quero que essa expressão fique maior que zero. Daria para a gente fatorar e resolver isso como produtos de funções afins, né? Mas eu não vou fazer assim, né? Eu vou enxergar aqui como duas funções quadráticas e enxergar o sinal dessas funções quadráticas. Primeiro que eu tenho que fazer é achar os zeros, tá? As raízes dessas funções. Eu vou fazer assim, 1 menos 4x ao quadrado, eu quero saber quando isso é zero. Você tem que 1 é igual a 4x ao quadrado, 1 quarto é igual a x ao quadrado, e o x vai ficar, então, mais ou menos raiz de 1 quarto, que é meio. Você tem as duas soluções aqui, ó. Isso aqui eu não calculei usando o discriminante, não, porque não precisa. É uma inequação incompleta do quadrática, né? Uma equação quadrática incompleta. O termo B é zero. Bom, aí eu vou pegar essa expressão, que eu já sei as raízes, e eu vou colocar aqui o estudo de sinal dela. Você tem menos meio e meio. Note que essa expressão aqui, olha essa expressão. Eu quero só a expressão. Aqui, ó, essa expressão. Essa expressão 1 menos 4x ao quadrado tem o A negativo. Se o A é negativo, isso dá uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E aqui você tem o estudo de sinal. Aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é negativo. Tá? Agora vamos para outra expressão. Você tem a expressão 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. Você pode colocar o x em evidência. X multiplica 2x mais 3. Isso é igual a zero. Isso aí, igual a zero, nos dá como solução x igual a zero, ou 2x mais 3 igual a zero. Só que 2x mais 3 igual a zero é uma equação do primeiro grau que você resolver ia dar menos 3 meios. São essas duas soluções, tá, que eu obtenho nesse caso. Vamos marcar esses dois pontos aqui. Aí, a expressão é 2x ao quadrado mais 3x. O zero está aqui no meio, tá? Esse zero. Zero, eu falei uma. Deixa eu desenhar. Eu vou marcar só assim, porque os valores igual a zero não importa, tá? Esse é o valor zero. E o menos meio, menos 3 meios é menos 1,5. Ele está mais ou menos aqui, ó. Menos 3 meios, né? Sem escala, claro, né? Aí, o A, nesse caso aqui, ó, ele é 2, tá? Ele é positivo. O A é 2, que é positivo. Isso faz com que você tenha uma parábola com cavidade voltada para cima. Para cá é positivo, para cá é negativo, ó. Negativo aqui. E para cá é positivo. Confrontando agora os sinais, nós vamos ter. Vamos descer todos os valores, menos 3 meios, menos meio, zero,
e meio. Faço o jogo de sinal. Eu vou fazer menos com mais dá menos. Menos, essa região é menos, com esse menos aqui, ó. Tá, bagunçou aqui um pouquinho, deixa eu tirar isso. Aqui, ó, menos, com esse menos dá mais. Mais, depois do menos meio, né? Dá mais e menos, dá menos. E aqui vai ficar mais e mais, dá mais aqui, nesse intervalinho. E aqui você tem menos e mais, dá menos. O que eu quero é o sinal positivo, ó. Então, são esse intervalo e esse intervalo. Solução fica de menos 3 meios até menos meio, união com esse outro pedacinho aqui, de 0 até meio. É, esse exercício aí, eu quero que vocês enxerguem também o seguinte, que a gente está estudando o sinal da função mesmo sem saber fazer gráfico. Você fazer o gráfico dessa função aqui, essa função aqui é uma função que você vai multiplicar, vai ser um polinômio do quarto grau, né? Você tem uma expressão sendo um polinômio do quarto grau. Como é que a gente faz o gráfico dessa função? Eu vou colocar aqui no GeoGebra, só para a gente ver, né? A gente está fazendo conta, mas tem essa forma de você visualizar graficamente essas expressões. Cadê o GeoGebra aqui? Eu vou colocar y igual a essa 1 menos 4 x ao quadrado. Aí vai se dar a parábola, né? Aí que ele é 1 menos x ao quadrado. Deixa eu colocar outra expressão, 2x ao quadrado mais 3x. Y igual a 2x mais 3x. Aqui é aquilo que a gente estava obtendo de raízes, né? Os raízes aí são menos meio, né? Ó. Aqui você acha o menos meio, aqui você acha o zero, você acha o meio e você acha o menos 3 meios. Tá? Você tem aí todas essas raízes. São duas parábolas, uma com cavidade voltada para cima e uma para baixo. Eu vou fazer. Deixa eu ver se dá certo aqui. O nome é a função d vezes c. Vou chamar y igual a c vezes d. Não sei se eu preciso por c de x. C vezes d. Não, ele. Deixa eu ver o nome que ele está dando aqui para essa função.
eu vou ver se eu coloco aqui o nome dela como sendo, uma vai ser G de X. G de X, certo? Não, não, não deu. Deixa eu tentar mexer com a expressão dela aqui dentro. Eu vou pegar e multiplicar menos 4x ao quadrado aqui. É, aqui agora a gente tem. Eu tenho que digitar de novo. X ao quadrado. Uh-uh. Tá horrível. Não dá certo, não. Pera aí. Apagar aqui. Eu vou tentar digitar nessa primeira. Abre parênteses, fecha. Dei 1 menos 4x ao quadrado. Ah, vezes 2 x ao quadrado mais 3x. Era quase isso. O problema é que ficou. Pronto, agora vai. Fecha. Eu vou cancelar esse aqui. Pagar, tentar fazer uma digitação. Y igual abre 1 menos 4x quadrado. Aí, vezes, esse vezes, eu quero sair, aí saiu, vezes, agora vai dar certo, 2x ao quadrado mais 3x. Pronto. Tá, aí a gente tem então o gráfico certinho dessa função. Ó, vou dar um zoom para vocês observarem que a nossa solução, ela bate, tá? Ela confere. O que a gente queria resolver? Os valores que fizessem com que essa função fosse positiva. Os valores que ele vai dar para a gente, eu vou descrever aqui em segmento, são os valores entre menos 1, meio e meio,
São esses valores aqui para X. Marcando aqui segmento, do A até o B. Esse intervalinho aí que a gente obteve de menos 1,5 até menos 0,5, que faz com que o gráfico fique com positivo, né? E a outra parte que deixa o gráfico positivo é de 0 até meio. Tá? São esses dois valores. Esses dois segmentos aí que a gente achou na solução. Agora eu volto lá para o exercício, vocês vão visualizar isso. Que a nossa solução bate graficamente com isso. É menos 3,5, que é 1,5, né? Então, menos 1,5 até menos meio. Esse é o primeiro intervalinho. Tá? Eu vou pôr assim, ó, esse vírgula grandona. E o outro intervalinho foi de 0 a meio, tá? É o 0,05, né? Tá? Foi isso que a gente achou, determinou. Que essa região é positiva dos dois gráficos. Essas partes assim que o gráfico fica acima do eixo X. Algumas situações ele tem algumas ferramentas. Aqui é um pouco mais chato de achar, mas no deixa eu ver se tem algumas ferramentas aqui. Ele olha a inclinação, inspetor de funções. Deixa eu ver aqui, inspetor de funções. Selecione uma função, aí vou selecionar essa função aqui. Ele fala aqui, ó, informações dessa função. O maior valor que ela tem, o menor valor, raiz, comprimento, umas informações dela. Raiz, né, que ela tem é menos 0,5, mas aí você precisa, claro, dar mais informações aqui, colocar o intervalo que você está considerando. Aqui ele está considerando o intervalo esse intervalo aqui. Se você coloca que aumenta o intervalo, você vai ter mais todas as raízes, né? Ele está procurando, descrevendo as raízes nesse intervalinho. Bom, tá aí. Só para mais ou menos a gente ter uma noção de que o que a gente está resolvendo usando a equação, analisando essas inequações dos produtos, se a gente estivesse multiplicando aqui, resolvendo e tentando achar quando a função, né, ela é positiva ou negativa, isso aí é um trabalho muito, muito difícil, né, de ser realizado. Aqui, claro, se você tem uma função quadrática, uma função, em geral, um polinômio, você tenta fatorar ela, escrever como fatores. Aqui a gente já tem eles descritos na forma fatorada, mas depois em polinômios, quando a gente for trabalhar um pouquinho sobre isso, a gente vai ver como que nós temos possibilidades assim, de fatorar polinômios. Tá? E fatorando polinômios, a gente consegue estudar os sinais de um polinômio, tá? Usando essas técnicas aqui que estão sendo apresentadas. Por exemplo, eu vou pegar aqui é o item E, tá? Nesse item E, você precisa estudar o sinal dessa função. Ó. É x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x mais 2 e eu quero saber quando isso é positivo. Veja, aqui é uma expressão de grau 3, né? Um polinômio ali de grau 3. Como é que a gente faz para poder estudar o sinal dessa função? Você poderia pegar essa expressão, colocar no GeoGebra e pelo gráfico você tem a forma de resolver. Entendeu? Eu tenho, como eu acho que a gente tem tempo, eu vou fazer isso. Então, eu vou pegar um novo aqui.
pegar e escrever esse polinômio. Se eu quisesse usar o programinha para resolver o problema, tem como? Tem. Olha aí. Y é igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado. Eita, peraí aqui. 3. Aí. X mais. Não, menos 2x ao quadrado. E mais 2. Tá aí, ó. O gráfico dessa função é isso aí. Eu quero saber quando essa expressão é positiva. Aqui eu já visualizo. Se você observar bem o gráfico, você vai ver que essa função é positiva nesse intervalinho aqui, ó. Nesse intervalo aqui você tem um gráfico positivo. Daqui, do ponto A até o ponto B. Espera aí que o B não saiu ainda. Até o ponto B aqui. Esse segmento AB aí, né, no eixo X, então de menos 1 a 1 você tem a função sendo positiva. Outro é que você também pode pegar daqui para frente, tá? Eu marcou errado aqui. Ó, você pode ir do 2 para frente. Eu vou marcar aqui até o 11, né, que o gráfico continua. E aí, olhando o gráfico, eu sei resolver a solução, eu sei resolver o problema. Qual que é a resolução do problema? Solução é o intervalo de. Deixa eu ver lá que eu até esqueci. Aqui é de menos 1 é de menos 1 a 1 e de 2 para frente. De menos 1 a 1 e de 2 para frente. União com 2 e infinito, né? Essa é a solução que eu obtive graficamente. Não fiz conta nenhuma. Eu fui lá no GeoGebra, fez o gráfico e eu entendi que essa função ela fica positiva nesse intervalo. Agora eu quero fazer conta, né? Ver como é que a gente pode fazer conta. Né? Como que a gente estuda um sinal de uma função de terceiro grau? Já é mais difícil de fazer isso. A gente tem que saber fatorar. Primeira coisa que eu faço. Aqui eu já um truque para um fato, na verdade, para vocês, que para vocês começarem a investigar as raízes, você tem que olhar nos. Como aqui é um, tá? Sempre que aqui for o número 1, o coeficiente do maior grau do polinômio, você vai olhar os múltiplos de 2, no caso do termo independente. Você vai ver os múltiplos, não, os divisores. Você vai olhar os divisores de 2, tá? Para fazer essa conta. Mas eu vou tentar fazer isso ainda usando outro método. Eu quero enxergar com vocês que essa expressão dá para a gente colocar em evidência o x ao quadrado. Quando a gente coloca x ao quadrado em evidência aqui, você vai multiplicar x menos 2, né? E aí você vai ter menos x mais 2. Só que essa expressão, eu também posso falar assim, ó, x ao quadrado, eu posso escrever como sendo x menos 2 multiplicado não,
menos, eu vou pôr menos um em evidência. Menos um multiplica x e menos 2 aqui, para poder ficar o menos um vezes menos 2 dá 2. E aqui eu faço isso por quê? Porque eu enxergo que o x menos 2 é fator comum nesse produto. Fazendo isso, você vai ter, colocando x menos 2 em evidência, ele vai multiplicar x ao quadrado menos 1. Tá? E essa inequação agora, ela equivale a uma inequação produto assim, ó. É você resolver essa inequação produto. Aqui você tem uma função quadrática, que já dá para a gente estudar o sinal, e aqui você tem uma função afim. Como que a gente estuda o sinal de cada uma? A gente faz os zeros. X menos 1 igual a zero, se somente se o x for 1, ou mais ou menos 1. E x menos 2 igual a zero, se somente se o x for 2. Com isso dá para a gente estudar o sinal. Ó. A primeira expressão é x ao quadrado menos 1, que se anula no menos 1 e no 1. E a outra, ela se anula no 2. Tá? A primeira é uma parábola. Então, vamos pensar na parábola aqui com A é igual a 1, portanto, positivo. É uma parábola com esse aspecto. Aqui ela é negativa, aqui é positiva, positivo, positivo para cá. Essa expressão aqui é x menos 2. X menos 2 ele tem o A positivo, e aí, portanto, para cá é positivo, para cá é negativo, negativo e negativo. Fazendo agora o jogo de sinal, vamos ter os números menos 1, 1 e 2. Menos, mais com menos dá menos com menos dá mais com menos dá menos, e mais com mais dá mais. Eu quero saber quando essa expressão é positiva. E a resposta é nesse intervalo e acima do 2, né? Nesse outro intervalo. E é a resposta que tem lá graficamente que a gente havia tirado, tá? Todo polinômio, isso aí a gente fez polinômio de grau 3, mas todo polinômio se escreve como produtos de funções quadráticas, né? Expressões do segundo grau e expressões do primeiro grau, tá? E isso faz com que qualquer função polinomial a gente consiga escrever o final analisando essas fatorações que a gente faz. Essa fatoração aqui eu fiz um jeito que deu certo, né? O exercício é para dar certo, é um caso bem simples. Tem casos aí que as raízes não são tão fáceis de achar. Que os zeros são bem bonitinhos, né? 1, menos 1 e 2. Né? Bom, é, eu vou encerrar a gravação